Agora, ele precisa de propaganda mesmo, Lula. Porque senão o povo não vai ouvir. Porque nem os ministros dele querem ouvir, eles sabem que é baboseira. Quem trabalha com Lula já entregou para Deus, só quer receber o contra-cheque no fim do mês. O Tribunal de Contas da União, TCU, decidiu suspender, parece o leilão do arroz, tudo é suspenso, suspendeu a licitação. É engraçado, a licitação é algo, é um processo de tornar lícito. É engraçado, o Brasil é tudo muito engraçado. O processo de licitação da SECOM, a Secretaria de Comunicação Social da Presidência, para a comunicação digital do governo Lula-Lelé por conta de suspeita de violação do sigilo do certame. O que é isso? Alguém já sabia, é jogo de carta marcada, já avisaram, vai ser tanto, você entra com essa proposta que você ganha. Avaliado em 197,7 milhões de reais. Na decisão, o ministro Haroldo Cedras disse que os fatos são de extrema gravidade e demandam atuação imediata a fim de evitar que se concretize contratação possivelmente eivada de vício insanável. Eu queria ver a SECOM, né, pôr a Polícia Federal aí também, porque se isso não é peculato, o que é? Né? A joia dá 6,8 milhões, eu estou falando de 498. Quantos kits de joia do Bolsonaro dá para comprar? É dinheiro público isso aí. A joia não é, mas isso é. A SECOM tem 15 dias para informar o TCU sobre os mecanismos de controle os mecanismos de controle adotados para mitigar riscos e fraude e desvio nos contratos. Então, há 15 dias, não tem busca e apreensão na casa de ninguém, não tem busca e apreensão, tranquilinho. Vai lá, o governo ali na SECOM do Paulo Pimenta estava quase ali entregando 198 milhões para uma pessoa, para um sabidamente vencedor, tal. Mas dá 15 dias, não tem busca e apreensão. Não é um senso de proporção assim, nem, Gisele? Eu não gosto muito da SECOM. Será que isso é crime falar? Não sei. É discurso de ódio. Porque eu não sei se faz muito sentido isso para mim. Principalmente tempo de era de rede digital, né? Porque a gente vê aí que era um dinheiro para rede digital e tal. Então, assim, eu não gosto muito porque fica parecendo, tá? Não tô dizendo que é. Fica parecendo que a gente tá pegando um dinheiro público, que não é público, e está colocando numa propaganda de comunicação que tem ali um órgão, uma instituição oficial do governo, e isso com o dinheiro do pagador de imposto, né? Que nós somos obrigados a pagar o imposto. Então, o primeiro ponto é esse. Eu já não gosto muito da SECOM. A SECOM não faz muito meu estilo. Paulo Pimenta, mais uma vez, é importante a gente lembrar que é um radical. É importante a gente começar a usar essas palavras do lado de cá. Extrema esquerda. É uma extrema esquerda. Ele é radicalíssimo, assim. Ele é das alas mais radicais do PT e do comunismo. Então, ele é uma extrema esquerda. Estava ali envolvido no processo, não está mais, porque agora está lá no Rio Grande do Sul, né? Sendo, como o Pavinato diz, governador biônico. Então, para mim, a questão começa a ficar errada já quando a gente tem um órgão ali oficial de comunicação do governo que está muito mais para fazer uma propaganda do governo do que só comunicar as ações do governo. Só para comunicar não precisa de tanto dinheiro assim. Para eu saber quais são as ações que o governo federal está tomando durante a gestão federal, não tem necessidade de envolver essa quantidade absurda de dinheiro, ainda mais num país como o nosso. Vale lembrar, tá? Rio Grande do Sul ainda não foi reconstruído. João, eu acho que não vai dar nada isso, porque, você veja, né? O Paulo Pimenta fez o que fez, o Paulo Gonet falou que não tem elemento suficiente para individualizar a conduta, como se a individualização de conduta fosse respeitada no Brasil depois do 8 de janeiro, a gente sabe que não existe do lado, mais, né? Mas depende do lado, Pavinato, depende do lado. Aí o Paulo Pimenta fez o que fez, o Paulo Gonet falou que não tem elemento, então vai ficar pau a pau. Eu acho que vai mesmo, vai ficar por isso mesmo, porque o aparelhamento das instituições pela esquerda, a mentalidade marxista, revolucionária,
praticamente total. Você tem raras exceções, como a gente mencionou, a Geisiane mencionou, o Dr. Sebastião Coelho, que são raros ali que conseguem, né, furar essa mentalidade, né, neomarxista, radical de esquerda. Agora você vê, a SECOM anunciar, como foi colocado, já é um absurdo por si só, né, a Secretaria de Comunicação. As pessoas jurídicas de rádio e televisão, elas já são concessões públicas, que é uma estrutura jurídica muito frágil, né, e elas são obrigadas a veicular anúncios do governo, né. Elas recebem verba, né, ela recebe esse repasse. Recebem, e elas, além do que elas já têm na grade anúncios obrigatórios, né, de área da saúde, né, questões assim mais pontuais, e além do que recebem as verbas, ou seja, já tem a SECOM, já paga eles. Aí eles vão pagar para manejar as redes sociais, quando já tem esses perfis institucionais, e eles são usados, essa é a minha análise, como propaganda do governo. Quem acompanhava no governo anterior e agora, a cara é de propaganda mesmo, das figuras pessoais, lá do Lula, enfim, os perfis institucionais já fazem propaganda. E você vê que a própria SECOM já tem muita gente ali, né? Já tem funcionário, já tem gente para cuidar desses perfis, não precisava de uma licitação. Então tudo é muito triste, mas eu, assim como o Pavinato colocou, eu acho que não vai dar em nada, por causa dessa questão. Para um lado, é o peso da lei que não existe, né? Uma interpretação equivocada da lei, para o outro lado, faz o que você quiser e está tudo tranquilo, e não vai tramitar no Supremo, com certeza. A propaganda é muito clara, né, João? Você lembra do negócio do arroz, da importação do arroz que a gente falou ontem, que tinha o selinho do governo federal, ou quando você está ouvindo uma rádio... eleição municipal, né? Ou quando você está ouvindo uma rádio, eu ouço muito pouco, consumo muito mais YouTube, mas quando você está ouvindo uma rádio, vem a propaganda do TSE, pela justiça, pela democracia, né? E o governo federal, reconstrução, é uma política, é uma publicidade, uma propaganda, melhor dizendo, aberta, né? Assim, nem tentam ser velada. É isso. Essa é a propaganda do regime. Tá aqui. Consumam. Você está sustentando. Mesmo que você não apoie o regime, você está sustentando esse tipo de propaganda. E se você criticar o Lula, você vai estar criticando a si mesmo. Não, isso é Exatamente. muito grave. Agora, professor Sono, 197,7 milhões de reais. É pouco dinheiro, né? O Lula não sabia de nada, certamente. Não foram 2,3 bi em viagens que a gente falou antes de ontem aqui? Mas esses 197 milhões de reais, por exemplo, resolveria o problema da questão dos órgãos responsáveis pela meteorologia, para pagar os salários. Estão sem dinheiro, e poderia, né, estão sem dinheiro para pagar os salários ou para turbinar algo que é essencial para a nossa economia. Porque é um estudo técnico, um trabalho técnico e científico. Mas só tem um detalhe. Por conta dos fenômenos climáticos. Vai, Pavinato, quando a Geisiane trouxe, ela falou que isso é o Ministério da Propaganda. Na realidade, por exemplo, eu particularmente, eu vejo da seguinte maneira. Quando um cara faz um programa de governo, ele tem que dizer quais são as questões fundamentais que ele acha que precisam ser resolvidas no país. A partir daí, ele constrói alguns ministérios que deveriam ser responsáveis por cada uma dessas questões. Ponto. Você não precisa de 49 que são feitos, ou 39, que são feitos para fazer acordos políticos, mas sempre tem que ter. Como que entraria uma questão de uma secretaria de comunicação? Ela seria necessária apenas para o governo prestar contas mediante a demanda popular daquilo que ele está fazendo. Exemplo, não está prestando conta acerca da questão de vacinação no Brasil. Vai nos hospitais a quantidade de gente, gente com pneumonia, tuberculose jogada no chão. Está lá. E ninguém está sabendo o que está acontecendo nos hospitais hoje, com a quantidade de gripe. Não é Vivo SUS? Como é que está? Não é Vivo SUS? Não era Vivo SUS? Como é que está a questão da vacinação, Pavinato? Por que eles não falam da vacinação? Por que eles não prestam conta, por exemplo, da questão da vacinação? Que a vacinação que é feita para o público de gripe é trivalente, enquanto aquela que você paga é tetravalente. Significa o quê? Pega vírus que do povo que vem lá da senzala não precisa pegar, que morra. Por isso tem gente vomitando no metrô. Ontem, vomitavam no metrô. Estava lá. Isso eles deveriam prestar conta dessas políticas públicas que eles fazem e não fazer propaganda. Aí é que está o detalhe. Ora, a propaganda está resolvida. Desde que eles alteraram a lei das estatais, eles multiplicaram por 4 a verba de publicidade. Para onde que vai? Para a mídia mainstream. Onde que é o problema? O problema é na rede social, que é a ágora, é a praça pública do debate contemporâneo. A gente tem que calar todo mundo. Tem que arranjar técnico em destruir aquilo que está sendo feito. A licitação é para botar essa gente, para destruir aquilo que está sendo feito na ágora contemporânea, que é onde a verdade transita. Aí eles pegam, são coisas mais estúpidas. A gente pega, por exemplo, a lei da licitação. Eles usam um argumento, que é um argumento interessante. Não interessa mais o menor preço. O que interessa é a qualidade técnica. É real, isso é verdade. Só que até então a lei da licitação,
ela pegava o menor preço. Aí tinham indivíduos que já tinham a sua empresa consolidada lá em cima. Por que para contratar empresa é qualidade técnica e para contratar presidente de estatal e ministro não vale? É qualquer porcaria. É qualquer merda. Mas o detalhe, sabe como é que eles faziam nesse negócio de qualidade técnica e menor preço? Indivíduos e empresas que já tinham conluio chegavam direto e diziam assim, vamos colocar o preço mais baixo possível, a gente ganha, que só isso que sobra já é o suficiente para a gente subcontratar. É assim que se fazia. Por isso ele, não, agora eu quero qualidade técnica, eu não quero o menor preço. O princípio está certo, feito da forma errada, para a razão errada e sem a transparência. Porque o grande problema das licitações não está na licitação, qualidade técnica, ou o que quer que seja, são dos aditivos que vêm. Coloca um monte de aditivo e vai aumentando ao longo do tempo. Coloca um monte de porcaria, aí quando você vê, o dinheiro é destinado para quem? Ainda mais no caso que ficou muito claro que é contaminado. Se não foi contaminado, já se sabia quem era que ia ganhar esse dinheiro, como é que foi publicado numa rede de divulgação o resultado antes de terem sido abertos os envelopes com as propostas. Então, há elementos suficientes para dizer... Tem fumaça, então tem fogo nessa porcaria. Quem era o responsável na época? Não interessa se foi o sargento dele. Ele é o responsável pela tropa. Ele tem que responder. Não. Mas não, ele está lá reorganizando o Rio Grande do Sul. Ele não sabia de nada, ele não sabia de nada. Agora, ele precisa de propaganda mesmo, Lula. Porque senão o povo não vai ouvir. Porque nem os ministros dele querem ouvir, eles sabem que é baboseira. Quem trabalha com Lula já entregou para Deus, só quer receber o contra-cheque no fim do mês.